Amados irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o professor Fábio Henrique e você está no podcast EBD em Síntese Podcast. O EBD em Síntese Podcast é um podcast de responsabilidade do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte. E estou hoje aqui na companhia do professor Joseone Silva, vice-superintendente-geral da Escola Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró. Professor Joseone, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Pai Senhor, Pastor Fábio, Pai Senhor, professor, aluno, que o Senhor nos ajude nessa aula maravilhosa. Amém, meus irmãos. Estamos aqui para juntos estudarmos a lição 11 da Escola Bíblica Dominical deste terceiro trimestre do ano de 2025. A lição 11 será estudada presencialmente em nossas salas de aula no dia 14 de setembro de 2025, segundo domingo de setembro, onde também se comemora o Dia Nacional de Missões. A lição 11, a lição de hoje, tem como título Uma Igreja Hebreia na Casa de um Estrangeiro. O textuário da nossa lição se encontra em Atos capítulo 10, versículo 47, que diz assim: Respondeu então Pedro: Pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E a verdade prática declara o seguinte: o episódio da igreja hebreia na casa do gentil Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. Professor Joseone, onde é que está baseada a nossa leitura bíblica em classe e quais são os objetivos da nossa lição de hoje? Amém, Pastor Fábio. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos, capítulo 10. Vamos dos versículos do 1 ao 8. Depois pulamos para o versículo 21 ao 23. Depois pulamos novamente ao versículo 44 ao 48. Nossos objetivos também muito importantes. Nosso primeiro tópico é mostrar que Deus incluiu os gentios em seu plano de salvação. Veja que interessante esse ponto. Tópico 2: ressaltar que a salvação é oferecida a todos que creem em Jesus, independentemente da sua origem étnica ou cultural. E o tópico 3 é enfatizar a obra do Espírito Santo conforme a confirmação do agir de Deus entre os gentios, demonstrando que o Pentecoste não foi exclusivo dos judeus. Certo, Pastor Fábio? Interessante esses objetivos da nossa aula de hoje. É verdade, professor Josione. Meus irmãos, para entender bem esta lição de hoje, é preciso nós explicarmos aos nossos alunos o que é que significa judeu, o que é que significa gentil. O Novo Testamento divide toda a humanidade em apenas dois grupos de pessoas, ou dois grandes povos. O primeiro são os judeus. Quem são os judeus falados na Bíblia no Novo Testamento? Os judeus são todos aqueles descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, segundo a carne, como também poucas pessoas não judias, mas que se converteram à religião judaica e são praticantes do judaísmo conforme revelado na lei de Moisés no Antigo Testamento. Então, além dos judeus, a humanidade tem também os gentios. Então, quem são os gentios? Os gentios é qualquer pessoa que não é judeu. Então, a Bíblia classifica a humanidade nesses dois grandes povos: judeus, praticantes da religião judaica, praticantes da lei de Moisés, do Antigo Testamento, e todo aquele que não é judeu, a Bíblia chama de modo geral de gentio, em alguns locais chama de gregos também. Então, nós, nesta lição de hoje, vamos estudar um episódio que marcou bastante a história da igreja, que foi a evangelização de gentios lá na casa de Cornélio. Os judeus, eles eram muito bairristas, eles se orgulhavam muito de serem descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, e achavam que a salvação era só para eles, né? Eles tinham um exclusivismo muito grande, né? Um sectarismo muito grande, não queria manter-se afastado dos gentios. E a gente vê, irmãos, na Bíblia Sagrada,
que o plano de Deus era que a salvação trazida por Deus fosse estendida a todos os gentios. Paulo disse lá em Gálatas que Deus, prevendo que ia justificar os gentios pela fé, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Professor Joseone, a gente vê em Atos 1 e 8 que antes de Jesus voltar para o céu, disse aos seus discípulos, a igreja nascente ali em Jerusalém, composta praticamente só de judeus convertidos ao evangelho, Jesus disse: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mas o que a gente vê, professor, é que no início da igreja ali em Jerusalém, essa igreja era praticamente somente composta de hebreus ou judeus que tinham se convertido a Cristo, eles estavam restritos em Jerusalém e não estavam obedecendo a ordem de Jesus de ir pregar o evangelho também aos gentios. Isso mesmo, pastor Fábio. É interessante que, quando a gente inicia a igreja primitiva, o número de fiéis ia crescendo, Atos 12:47 diz, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, então muita gente já conhecia. Atos 5:42 também, do mesmo jeito, todos os dias no templo, nas casas, não cessavam de ensinar. Atos 3, 6 e 7, Atos 8. E isso mostra que até aquele momento, segundo o contexto histórico-cultural daquela época, havia uma barreira ali, uma separação entre os gentios, né, segundo as tradições. Mas nessa época, o evangelho só tinha sido alcançado os judeus e os samaritanos, né? Os samaritanos também foram alcançados. Quando a gente lê Atos 9, versículo 31, o texto diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo crescia o número. Mas esse número ainda não tinha chegado ainda aos gentios, porque literalmente essa palavra gentios, no texto original aqui, traz nações. É todo aquele que não eram convertido ali ao judaísmo. E isso tinha esta barreira. Então, o Evangelho, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, somente entre judeus e samaritanos era que fazia parte dessa evangelização. E o Pentecoste trouxe esse avivamento para que essas pessoas fossem alcançadas, né? Em Atos 10, fazia mais ou menos entre de 5 a 10 anos em que o Pentecoste já tinha caído, então o número dos discípulos ele era conhecido, e a mensagem do Evangelho, em Atos dos Apóstolos 2, como o senhor citou, ela é universal. Não está restrita somente ali ao Pentecoste. Que em Atos 1 e 8 ele diz que seriam testemunhas em todos os ambientes, de Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. E isso foi um marco para a igreja primitiva. Isso mesmo, meus irmãos, o tópico 1 da nossa lição, a revelação de Deus aos gentios. Nós observamos aqui nesse texto, conforme nós podemos ler em Atos, capítulo 10, versículo 3, que um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, Cornélio, que era um centurião romano, ele viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio, né? Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Nós observamos no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos que esse centurião, Cornélio, era um gentio, ele era romano, não era judeu, mas ele orava a Deus, ele tinha uma vida piedosa e, pelo que a Bíblia descreve em Atos 10, ele era um prosélito. O que é um prosélito? É quando um gentio se converte à religião judaica. Ou seja, ele não é descendente de Abraão, Isaque e Jacó segundo a carne, é um gentio, mas ele se converteu à religião judaica, então ele era um prosélito. E era um homem piedoso que tinha sede de Deus, que orava a Deus, que buscava a Deus, e Deus resolveu, na sua soberania, se revelar para
Cornélio por meio de um anjo, através de um anjo, e esse anjo apareceu a Cornélio, chamando ele pelo nome e dizendo a Cornélio: as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória de Deus. Então ele era um homem, Cornélio era um homem que tinha desejo de salvação, pois mesmo sendo um gentil, era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. No entanto, isso não era suficiente para salvá-lo. Ele precisava ouvir a mensagem da cruz. Isso aqui, irmãos, é muito importante porque não são as boas obras que salvam. Cornélio praticava boas obras, era uma pessoa que tinha sede de Deus, é uma pessoa bem intencionada, de um coração bom, como se costuma falar, mas ele não conhecia o Evangelho de Jesus Cristo, ele não conhecia a mensagem da cruz. E é interessante que Deus se revela para ele para que ele mande alguém chamar um pregador para pregar o evangelho para ele. Observe que o próprio Deus ou o anjo de Deus não pregou o evangelho para Cornélio, mas mandou, que Cornélio chamasse o pregador Pedro para ir pregar para ele. Então, não sendo a pregação do evangelho missão para um anjo, Cornélio foi instruído a chamar o apóstolo Pedro para fazer isso. É o que vemos no capítulo 10, versículo 22, que diz assim: Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Então, os emissários, de Cornélio chegaram até a casa de Pedro e disseram a Pedro essas palavras, Olhe, vá lá pregar para Cornélio. Cornélio precisa ouvir o que você tem a dizer. Tópico 1.2, professor Joseone, a experiência espiritual de Pedro. É interessante, pastor Fábio, que um ponto importante que o senhor citou, né, que é através da pregação, a experiência espiritual de Pedro. Pedro, enquanto Cornélio, para você ver a sintonia que é o que Deus faz. Isso, Enquanto Pedro orava em Cesareia, né, é, estava ali na oração, como você já citou, em sincronia ali com Cornélio também, que estava com fome ali espiritual, e Deus traz essa sincronia, né, quebrando ali totalmente essas barreiras. Então, Pedro também, ele tem uma visão de um lençol descendo, que com animais considerados impuros ali pela lei, em Levítico ali, Levítico 11. E é interessante que a ordem é clara. O Senhor diz: Pedro, levante, mate e coma. E essa visão, que em princípio deixou até, podemos dizer, Pedro perplexo, porque que quem imaginava Pedro comendo entre os gentios? Porque os judeus, eles não sentavam com os gentios, eles não tinham gentios até como uma consideração. E Deus não estava apenas ali, como alguns pregam, mudando uma dieta, mas sim o modo de Pedro enxergar as pessoas, viu, pastor Fábio? É interessante que ali há uma preparação divina, por quê? Porque Pedro, como judeus, tinha convicções firmes de quê? Sobre a pureza cerimonial, sobre a separação dos gentios. E Deus sabia que essa restrição naturalmente que Pedro tinha, de que de ele jamais entraria em uma casa romana. E Deus mostra a Cornélio onde Pedro está, Pedro orando, sabe que os homens vai lá e mostra que essa experiência espiritual que Pedro teve foi justamente a confirmação. Mas quem falou a Pedro, o mais interessante, não foi os anjos, foi o Espírito Santo que disse: olha, os homens vêm aí, levanta e vai até eles. Então, essa experiência mostra que Deus não é Deus de confusão. Deus ele está em sintonia com a sua revelação. Capítulo 10 de Atos, versículos 10 e 11 diz: Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhes preparava comida, sobreveio ali um êxtase, como aqui na minha versão NAA diz. E viu o céu aberto como um objeto, como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas pontas. Então a gente vê que nessa revelação aqui, o Senhor traz ali para Pedro que a importância do texto. Vou resumir para a gente logo finalizar. A experiência que Pedro teve aqui em Atos 10 mostra que
para o evangelho que ele fosse alcançado aos gentios, Deus primeiro precisou transformar a mente do seu mensageiro, que a revelação ali abriu o caminho para uma inclusão de todos os povos no plano da salvação, cumprindo-se ali a promessa de Atos 1:8, pastor Fabão, do Senhor citou no começo. Então ali foi justamente a abertura dos olhos para que Pedro recebesse todas as pessoas. Meus irmãos, nós observamos no livro de Atos dos Apóstolos manifestações sobrenaturais de Deus. Então, Deus ali dá uma experiência muito importante ali a Cornélio, onde ele tem aquela visão, aquela revelação de Deus. Um anjo de Deus lhe aparece, dando instruções. E nós vemos também que, enquanto isso, Deus dá uma visão sobrenatural a Pedro, falando, trabalhando ali na mentalidade de Pedro. Porque, irmãos, não somente Pedro, mas os demais apóstolos, todos eles judeus, eles vinham de uma cultura muito sectarista, muito bairrista, muito exclusivista, achando que a salvação era só para os judeus. Tinha toda uma resistência em sentar com os gentios, comer com os gentios, tem uma preocupação muito grande de ficar separado dos gentios, e essa mentalidade não era da vontade de Deus. Embora fossem homens de Deus que tinham revelações de Deus e eram a bênção, todavia eles eram falhos, tinha mentalidade assim atrasada, não condizente com a vontade de Deus. Mesmo Jesus tendo dito a ele, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e tal, e que fosse tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra pregar o evangelho, mas eles ainda estavam muito presos ali em Jerusalém. Inclusive, quem pregou aos samaritanos não foram os apóstolos, foi Filipe, que era um dos diáconos, um judeu helenista que tinha se convertido a Cristo. Então tinha aquela resistência. Então, essa visão sobrenatural de Deus ali para Pedro ajudou muito a trabalhar na mentalidade para mudar, porque às vezes tem mentalidade e cultura tão arraigada em nosso coração que só uma intervenção sobrenatural de Deus para fazer a gente mudar. E a gente observa em tudo isso que para a salvação de Cornélio e sua família, para que ele conhecesse o plano de salvação, foi necessário alguém pregar para ele. E aí mostra no tópico 1.3 a urgência da pregação do evangelho. Deus ainda pode revelar a alguém o seu plano salvífico de forma excepcional, inclusive usando anjos eleitos, como fez na casa de Cornélio. Mas essa não é a metodologia, esse não é o método geral, comum de Deus trabalhar nas pessoas. Então Deus quer que a igreja vá por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. 1 Timóteo 2:4 diz que Deus quer salvar a todas as pessoas. Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. E a verdade é a palavra de Deus. E a igreja, como coluna e firmeza da verdade, recebeu a missão de Cristo de pregar o evangelho a toda criatura. E a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E todo aquele, ou seja, tanto judeu quanto gentio, quem invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como falarão se não há quem pregue? Então é importante que a igreja pregue o evangelho. A proclamação da palavra de Deus faz parte da missão da igreja. Tópico 2 da nossa lição: a salvação dos gentios. Professor Josione. Pastor Fábio, interessante esse ponto que eu estava pensando aqui, lendo a lição essa semana, e quando Pedro vai pregar os gentios, o Senhor já tem uma mensagem. E quando Pedro vai se explicar aos discípulos porque ele tinha ido, como o Senhor falou, que ele tinha uma cultura arraigada, não sentava à mesa, e o anjo disse a Cornélio que, lá em Atos capítulo 11 versículo 14, Pedro se explicando aos discípulos, dizendo que o anjo tinha dito a ele que o qual ele salvaria toda a casa de Cornélio, né? Então, assim, mostra que
A pregação de Pedro foi totalmente ali na casa de Cornélio cristocêntrica, ou seja, Pedro, ao pregar na casa de Cornélio, não fala de si mesmo, não falou de tradições, não falou de religiosidade, não falou nada, mas falou somente do Senhor Jesus Cristo. E isso que é um marco importante ali. Ele mostrou Cristo. O texto diz lá, assim, o autor ele traz Atos 10:34, que Deus ama todas as pessoas. Então, Pedro ali reconhece que Deus não faz acepção de pessoas para a salvação. Isso ele ia romper o quê? As barreiras, o exclusivismo do judaísmo. O amor de Deus ele é universal, não é restrito à posição social e à tradição. Embora ele fosse temente a Deus, mas ele precisava de ouvir a voz do Senhor, precisava de ouvir Pedro falar. Interessante que o anjo chega para ele e manda ele procurar Pedro, porque a mensagem da salvação é através da palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, lá em Romanos 10 e Atos 10:36, anunciando o evangelho da paz por meio do Senhor Jesus a todos, ou seja, então a mensagem que Pedro traz aqui para Cornélio é uma mensagem totalmente cristocêntrica, mostrando a salvação, mostrando a cruz de Cristo como reconciliação a Deus, perdão dos pecados, o dom do Espírito Santo, a vida eterna, o que? Que sem Deus não há salvação. Pastor Fábio, interessante que a pregação de Pedro na casa de Cornélio foi um marco totalmente histórico hoje para o evangelho se expandir. Por quê? Porque ele proclamou totalmente o amor do plano salvífico de Deus, que alcançou todas as pessoas, porque ele deixou bem claro que Cristo, ele não está restrito. Deus amou o mundo de uma tal maneira. Então, essa mensagem abriu caminho para todos os povos, e isso foi um marco para a igreja primitiva, mostrar que hoje devemos pregar a centralidade do Evangelho, Cristo no centro. Só Ele é o autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação. Irmãos, a cidade de Cesareia, onde morava Cornélio, era uma cidade que ficava no norte de Israel, lá na região da Galiléia, e era uma cidade marítima, ficava no litoral, e até hoje ainda tem essa cidade. Tive a oportunidade de visitá-la e tem lá várias ruínas e construções da época do período romano, e era uma cidade de muita presença de gentios. Muitos romanos, tinha muitas instituições e prédios romanos lá na cidade de Cesareia. E a evangelização desse centurião romano foi um marco ali que foi um divisor de águas, né, para que a igreja fosse pregar o evangelho aos gentios, sair daquela círculo muito restrito de pregar aos judeus. Uma coisa muito importante, irmãos, a nossa igreja, a igreja cristã, nós, como cristãos bíblicos, temos a obrigação de pregar a palavra de Deus. E a nossa pregação tem que ser cristocêntrica. A igreja não está aqui na terra para pregar ideologias humanas, para promover guerra cultural. A igreja tem que pregar a Cristo, tem que pregar o Evangelho. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. As pessoas devem nos ouvir falar do Evangelho de Jesus Cristo, que mostra que o homem é pecador, que essa condição de pecador faz com que ele já esteja condenado, mas que, embora o salário do pecado seja a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só Jesus é a solução para o homem pecador. Então nós vemos, por exemplo, que Filipe desceu a Samaria e ali lhes pregava a Cristo.
Filipe chegou lá aos samaritanos, não ficou pregando que o judaísmo de Jerusalém era mais puro, mais santo do que o judaísmo dos samaritanos, que era meio misturado, não sei o quê. Ele não se envolveu nessa guerra cultural que havia entre judeus e samaritanos, essa polarização. Não, ele pregava a Cristo. Então Pedro também, lá na casa de Cornélio, não ficou falando sobre a dominação romana contra Israel, opressores e oprimidos e não sei o quê, e a cultura romana e a cultura judaica, qual é a melhor, qual é a pior. Não, ele estava pregando a Cristo, pregação cristocêntrica. Então nós podemos perceber, pelo menos nessa pregação de Pedro, três aspectos muito importantes. Primeiro, em Atos 10:34, a Bíblia diz que Pedro começou a falar dizendo: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade, ou, em outras palavras, que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus ama a todas as pessoas. O amor de Deus abrange a todas as pessoas. Já falamos aqui, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, toda a humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O evangelho é inclusivo no sentido de que ele inclui a todos, né, como alvo do amor de Deus. Jesus, a Bíblia diz que Jesus morreu por nossos pecados, ou seja, pelos pecados da igreja, pelos pecados das pessoas que se converteram ao Evangelho, mas não somente pelos nossos, mas também pelo mundo inteiro. Jesus morreu por toda a humanidade, ele ama a todas as pessoas, tanto judeus quanto gentios. No versículo 35, Pedro diz, né, que depois de ter dito no 34 que Deus não faz a acepção de pessoas, ele diz: pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é agradável. Então, ele quer salvar a todos. Paulo também disse em 1 Timóteo 2:4 que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Tito 2:11, a Bíblia diz que a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação para todos os homens. Então, o plano de Deus é para salvar. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, neste aspecto, o evangelho é inclusivo, porque todas as pessoas estão incluídas como alvos do amor de Deus. No entanto, só será salva aquela pessoa que se arrepender dos seus pecados e se converter a Cristo e permanecer fiel a Ele. Então, nesse aspecto, o evangelho é exclusivo. Observe, meus irmãos, duas coisas simultaneamente. Se por um lado o evangelho é inclusivo, no sentido de que Deus ama a todas as pessoas e quer salvar a todas as pessoas, independentemente de quem quer que seja, por outro lado, só vai ser salva as pessoas que aceitarem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que se arrependerem dos seus pecados e permanecerem fiéis a Ele. Cristo também é Senhor de todos, né? Ele é Senhor de todos. Atos 10:36, Pedro disse: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos, tanto de judeus quanto de gentios, né? Jesus é o Senhor. Romanos 10:12 diz que não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Professor Joseone, então vemos aí nesse final do tópico 1.2 que Cristo é o centro do evangelho. Ele é o eixo em torno do qual todas as bênçãos espirituais se encontram. Estar em Cristo é estar salvo. Não estar em Cristo é não estar salvo. Porque o próprio Pedro diz que em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O tópico 2.2, a conversão dos gentios.
Pastor Fábio, meus irmãos, interessante que a mensagem da cruz, ela é chamada ao arrependimento. E sem arrependimento, não há como a pessoa se salvar. Como o pastor Fábio falou, o evangelho, ele abrange todas as pessoas. Ele não está inclusivo só uma classe, mas para que eu possa entrar nesse evangelho, nessa exclusividade por meio da salvação, o texto é claro em Atos, a capítulo 10 versículo 43. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, do nome de Jesus, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Então, a mensagem do evangelho tem que ser voltada ao arrependimento. Marcos capítulo 1, versículo 15, o Senhor Jesus andando aqui na terra, ele diz: o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Na pregação de Pedro lá em Atos capítulo 3, versículo 19, ele está concluindo ali, ele diz: portanto, arrependam-se e se convertam, que sejam cancelados, olha, cancelados os vossos pecados, e venha um tempo de refrigério ali para a vossa alma. Ou seja, ninguém é salvo por força, ninguém é salvo por merecimento. Vemos aqui que Cornélio, ele era temente a Deus, ele dava esmola, ainda tinha um horário de oração, mas mesmo assim ainda faltava alguma coisa para ele. E esse era justamente o arrependimento. Em Gálatas capítulo 2 verso 16, sabendo que o homem algum é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. E em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então os judeus acreditavam que o privilégio da salvação era exclusivo para eles, mas se eu não tiver aqui chamado metanoia, uma mudança de direção, uma mudança de mente, eu não vou chegar a lugar nenhum. Em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, disse: com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Verso 11 ele diz: porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Então, a conversão dos gentios tinha que ter essa base. Todos eles tinham que se arrepender em Cristo Jesus, Pastor Fábio. É verdade, professor Joseone. Meus irmãos, tem uma equação matemática muito simples, muito simples. Conversão a Cristo é igual a arrependimento de pecados mais fé em Jesus Cristo. Muitas pessoas querem apenas ter fé em Jesus Cristo, mas não querem reconhecer que são pecadoras, não querem se arrepender dos seus pecados e abandonar seus pecados. Então não existe conversão verdadeira sem arrependimento verdadeiro. Não Verdade. existe conversão verdadeira se apenas a pessoa diz, não, eu acredito em Jesus. Ah, Jesus é uma bênção, Jesus é Deus. Ah, Jesus me ama, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Eu oro a Jesus e tal, e não sei o que mais lá. Mas não se reconhece pecadora, não se arrepende dos seus pecados e não abandona seus pecados. Então, não tem como haver uma verdadeira conversão sem arrependimento de pecados. Por isso que Jesus, o mesmo Jesus, paz e amor, como muitos dizem aí, gostam de dizer, é o mesmo Jesus que disse: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. O verbo arrepender no imperativo, está Uhum. mandando a gente se arrepender. Depois da sua ressurreição, lá em Lucas 24:47, Jesus ordenou aos seus discípulos que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Então tinha que pregar arrependimento de pecados, não somente em Jerusalém, né? Começando em Jerusalém. Os primeiros cristãos eram cristãos
que vieram do judaísmo, e a igreja nasceu ali em Jerusalém, eles estavam ali muito restritos a Jerusalém e parece assim, pregando somente em Jerusalém. Jesus não disse somente em Jerusalém. Começando por Jerusalém, e aí toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Paulo chegou lá no Areópago, diante dos gregos em Atenas, conforme Atos 17:30, dizendo que Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, independentemente de ser judeu ou gentil, mas a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Né? Então, esta é a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho. Ninguém é salvo à força, é preciso crer em Cristo para receber a salvação. É uma coisa interessante, João 3:18, a Bíblia diz assim, Jesus falou lá em João 3:16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, mas aí João diz assim, em João 3:18, quem nele crê, ou seja, quem nele aqui está se referindo a Jesus, quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, para o homem ir para o inferno, não precisa fazer nada, é só continuar do jeito que está, porque já está condenado. Mas para o homem ser salvo, ele precisa crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Professor José Oni, tópico 3 da nossa lição: o Espírito derramado sobre os gentios. Pedro estava pregando a palavra de Deus, o evangelho ali, o evangelho pentecostal, da palavra e do poder, ali durante a pregação de Pedro, a sua plateia, o seu auditório ali era Cornélio e a sua casa, e sua família, todos os que moravam ali com ele, e a Bíblia diz em Atos 10, 44 a 46, que durante a pregação de Pedro caiu o Espírito Santo sobre aquele povo e eles foram batizados no Espírito Santo e passaram a falar noutras línguas e glorificar a Deus. E ali houve o derramamento do Espírito Santo até mesmo sobre gentios? Isso mesmo, pastor Fábio. Embora as pessoas, outras denominações, também que são exclusivistas, não creiam no batismo do Espírito Santo. Mas temos aqui uma prova fundamental que os próprios apóstolos só aceitaram Pedro na casa de Cornélio pela a evidência do derramamento do Espírito Santo de Deus. Se não fosse esse marco histórico na igreja, não teria acontecido, ou eles nem aceitaria os gentios, porque, como o Senhor deixou claro, enquanto Pedro ainda estava pregando, anunciando ali a mensagem cristocêntrica, é, o gentio estava ali recebendo exatamente o Espírito Santo, como receberam lá em Pentecostes, capítulo 2. E todos ali começaram a falar línguas. O sinal visível, inclusive foi o mesmo do falar em outras línguas, de magnificar ali a Deus, demonstrando que não há distinção ali entre judeu e grego. E além do mais, lá em Atos capítulo 15, a partir do verso 7, quando houve esse debate entre ali no Concílio de Jerusalém, havendo ali, Pedro tomou a palavra e disse: Irmãos, vocês sabem que não há muito tempo Deus escolheu entre vocês para a minha boca ouvisse a palavra entre os gentios para que eles crescem. E ele mostra que isso foi a promessa que foi feita por Abraão. Lá em Gálatas 3:14, o texto diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Ou seja, pastor Fábio, Paulo interpreta aqui que, e Pedro também, que o derramamento do Espírito Santo, como parte do cumprimento da promessa de Abraão, que em ti serão benditas todas as nações. Então, a bênção de Abraão não era só a justificação pela fé, mas também o dom de receber o Espírito Santo aos gentios. Assim, esse evento em Cesareia, nessa cidade, foi o cumprimento direto da promessa ali, a todas as famílias da terra serem abençoadas
e professar este dom maravilhoso que é o Espírito Santo. E também eles mencionam ali o profeta Joel. Então, Pedro já havia citado sobre toda a carne. E isso, pastor Fábio, é um marco interessante, por quê? Porque a partir desse ponto não houve ali mais essa barreira. Mas também Pedro já tinha que se explicar. E essa explicação foi justamente esta evidência visível e audível. O batismo no Espírito Santo na casa de Cornélio foi um marco histórico, cultural, totalmente teológico. Por quê? Porque provou que os gentios estavam e estão incluídos no plano de salvação, porque o Senhor confirmou a promessa de Deus a Abraão e cumpriu, ainda mais consolidou através de Joel, para que na unidade da igreja. E essa experiência não foi um privilégio restrito e hoje abrange a todos quanto o Senhor Deus chamar. E o mais importante, por quê? Que a promessa o autor diz aqui na nossa lição, não se limita mais aos judeus, nem tampouco uma classe especial de reis, profetas ou sacerdote, não, mas todos quanto Deus chamar. Isso que é maravilhoso, pastor Fábio. É verdade, lá no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, ali no final da pregação de Pedro, Pedro pregou ali o evangelho, explicou o que é que estava acontecendo ali com base nas escrituras, e foi tão convincente a pregação de Pedro, tocou tanto no coração das pessoas, que as pessoas disseram, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E Pedro disse a eles: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa expressão, o dom do Espírito Santo, aqui em Atos dos Apóstolos, se refere ao batismo no Espírito Santo, ao revestimento de poder do alto, para o crente fazer a obra de Deus com mais eficiência e para ter uma vida mais profunda de relacionamento sobrenatural com Deus. E quando Pedro estava pregando ali na casa de Cornélio, a Bíblia diz que o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. E os crentes de origem judaica, os cristãos judeus que tinham vindo com Pedro lá de Jerusalém para Cesareia, ficaram admirados, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, da mesma forma, igual experiência que os cristãos de origem judaica tinham experimentado no dia de Pentecostes, e me chama muito a atenção o que diz Atos 10 e 46, pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então, essa evidência física do falar noutras línguas foi uma prova cabal, decisiva, uma prova objetiva de que realmente aquele povo tinha sido salvo, recebeu o dom do Espírito Santo, e no versículo 47, os cristãos de origem judaica que tinham vindo de Jerusalém, eles disseram: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Então, essa experiência lá na casa de Cornélio aconteceu vários anos após o dia de Pentecostes. E os cristãos de origem judaica, que tinham sido batizados ali no Espírito Santo em Jerusalém, disse: é a mesma experiência, a mesma coisa que aconteceu conosco lá no princípio. Então, se Deus batizou eles no Espírito Santo, o que é que impede deles serem batizados em águas? Então, aí o versículo 48 diz: e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Aí aqui já está falando de batismo em águas, aceitando-lhes como membros da igreja. Então, meus irmãos, nós observamos aí sobre esse derramamento do Espírito Santo que aconteceu na casa de Cornélio. E quando eles, no capítulo 11 de Atos, eles voltam para Jerusalém para explicar e relatar o que aconteceu, aí eles dizem, Atos 11, 16 a 18, as seguintes palavras: então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo.
Inclusive, olha a conexão que eles estão fazendo, né? O Espírito Santo que caiu ali na casa de Cornélio, sobre Cornélio e toda a sua família, foi a mesma experiência lá do dia de Pentecostes e é a mesma experiência profetizada e dita por Jesus lá em Atos 1, 4 e 5. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Então a salvação não é só para os judeus, mas também para os gentios, e não somente a salvação, professor Joseone, mas também o batismo no Espírito Santo. Nós pentecostais costumamos ensinar as pessoas, pessoa se converteu a Cristo, agora é crente, nasceu de novo, tem o Espírito Santo, todo aquele que se converte verdadeiramente a Cristo é batizado pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, é templo, casa e morada do Espírito Santo, mas precisa buscar o batismo no Espírito Santo, que é esta experiência sobrenatural de recebimento de um poder capacitador do Espírito Santo para fazer a obra de Deus e ter uma vida espiritual de maior abundância sobrenatural. E Atos 2:39, Pedro disse, né? Porque esta promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe e a todos quanto Deus, nosso Senhor, chama. Tópicos 3.2 e 3.3, professor Joseone, um Pentecostes visto e ouvido. Observe aí que ele está falando da doutrina da evidência inicial, que esse derramamento do Espírito Santo existe uma evidência física, existe uma prova objetiva. Como é que a pessoa vai saber se alguém recebeu o dom do Espírito? Interessante, pastor Fábio, essa a sua pergunta que se eu citou, deixou claro que essa evidência no toque anterior foi um marco para quê? Para que os apóstolos ele pudesse sair, tivesse uma conduta espiritual. Não quer dizer que ele seja mais crente do que o outro, mas pelo contrário, é uma experiência que ele terá com Deus. E interessante, pastor Fábio, porque foi visto e ouvido, porque algo extraordinário tinha que acontecer. Se, como eu vou falar algo, alguém vai ouvir. Se não for, é uma experiência da minha parte. Por exemplo, na experiência em Cesareia, ali na casa de Cornélio, justamente quando Pedro foi censurado ali por alguma da circuncisão, isso está lá em Atos 11, e foi perguntar a respeito dessa conduta. E nós vemos várias situações aqui em Atos dos Apóstolos, podemos até citar Atos de Pentecoste, porque os próprios discípulos tiveram essa experiência várias vezes como experiência inicial para aqueles que, quando se convertem, o marco maior seria buscar o dom do Espírito Santo, ou seja, o batismo no Espírito Santo. Por exemplo, em Atos capítulo 2 versículos do 1 ao 4. Vamos resumir para ganharmos tempo. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar novas línguas conforme o Espírito lhe concedia. Foram vistos e ouvidos. Olha como é interessante. Quando a gente pula agora Atos 8, capítulos dos versículos 14 ao 17. Quando os apóstolos chegaram ali em Jerusalém, quando o povo de Samaria havia recebido a palavra, enviaram para lá Pedro e João. Chegaram ali, oraram por eles para que eles recebessem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, olha só, o texto diz, ainda não havia descido sobre eles, e lá impuseram a mão e foram lá receber o Espírito Santo. Há mais uma evidência de visto e ouvido. Outra evidência de visto e ouvido na casa de Cornélio, capítulo 10, versículos 44, que é o nosso texto-chave desse tema. Outro, Atos 19, versículos do 1 ao 7. Paulo, lá em Éfeso, com os discípulos, que Paulo, quando encontra ali os discípulos, que conheciam apenas o batismo de João, e o Senhor já citou aí em Atos 1 e 5, e eles, mas vocês foram batizados em quê? Nós nem sabemos que tinha o Espírito Santo de Deus. E são batizados ali.
e novamente o falar em línguas como evidência inicial visível do Espírito Santo de Deus. Então temos provas categóricas biblicamente, porque o Pentecoste gentílico, assim como o Pentecoste judaico, o Pentecoste samaritano, foi uma experiência para que todos tivessem essa experiência com Deus, tivessem uma maturidade espiritual. Essa palavra, quando a gente usa recebereis poder, que é o dunamis, era justamente essa habilidade da gente sair para testemunhar no nome de Cristo. Por isso foi o marco inicial, visto e ouvido. Temos sim que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos. Antes de terminar a nossa lição de hoje, é importante a gente explicar para os nossos alunos o seguinte: quando uma pessoa se converte a Cristo verdadeiramente, essa pessoa instantaneamente ela é justificada diante de Deus, ela é adotada na família de Deus, ela é batizada pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, é inserida no corpo místico de Cristo, que é a Igreja Universal e invisível. Ela é declarada santa, ela recebe o Espírito Santo, nós passamos a ser casa e morada do Espírito Santo, Isso. porém, tudo isso que acontece conosco, não existe uma evidência física ou uma prova objetiva instantânea ali daquele momento que prova que alguém recebeu tudo isso. Somente através da santificação de uma vida santa é que a pessoa vai demonstrando os frutos. A santificação progressiva vai fazendo com que a pessoa produza fruto, o fruto do Espírito, e assim ela vai evidenciar a sua salvação através da produção do fruto do Espírito, de um bom testemunho na vida diária. Por outro lado, quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, quem batiza no Espírito Santo é Jesus. Quando Jesus batiza alguém no Espírito Santo, há uma evidência física inicial, há uma prova objetiva, há a manifestação de um sinal sobrenatural, instantâneo ali naquele momento, uma prova objetiva que capaz que a gente, vamos dizer assim, detecta a ocorrência disso através de sinais vistos e ouvidos. Porque a gente vê as pessoas falando línguas estranhas e ouve as línguas faladas pelas pessoas, conforme aconteceu no evento paradigmático lá do dia de Pentecostes, Atos 2 e 4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Aqui em Atos 10, 46, na casa de Cornélio, é quando a Bíblia relata que o Espírito Santo caiu sobre eles, e aí no versículo 46 diz: porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Esse porquê aí está até dando uma explicação. Por que que você está dizendo que eles receberam o dom do Espírito? Aí a própria Bíblia responde em Atos 10 e 46, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Lá em Atos 19, 6, em Éfeso, aqueles cerca de 12 varões ali foram batizados no Espírito Santo e falaram em línguas. Então, esse Pentecostes gentílico aqui na casa de Cornélio, assim como o Pentecostes judaico, lá em Atos 2, no dia de Pentecostes, foi marcado pela experiência do Espírito. Em ambos os casos, como também lá em Éfeso, foi um Pentecostes visto e ouvido. Por isso que nós, pentecostais clássicos, cremos na doutrina da evidência inicial. O pentecostalismo clássico, ele tem dois grandes distintivos. Tem outros distintivos, mas os dois principais são estes. Primeiro, o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da regeneração, distinta do novo nascimento e está disponível a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. E em segundo lugar, o recebimento deste batismo no Espírito Santo é evidenciado inicialmente pelas línguas estranhas ou pela glossolalia. Meus irmãos, assim chegamos ao final de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Professor Joseone, suas considerações finais. Também obrigado, pastor Fábio, uma lição maravilhosa.
Que o Senhor Jesus ajude os professores, os alunos a compreender o texto e detalhar em sala de aula, em nome de Jesus. É verdade, meus irmãos. Tito 2:11 diz que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Então, a missão da igreja na casa do gentil Cornélio mostra como o amor de Deus pode alcançar todas as pessoas, independentemente de cor, de raça, né? E que abre o seu coração à poderosa mensagem da cruz. Queremos aqui agradecer a todas as pessoas, irmãos e irmãs que nos acompanham semanalmente no podcast EBD em Síntese Podcast. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção. Lembre-se, este podcast e nenhum outro substitui a aula presencial da qual participamos todos os domingos lá na nossa classe da Escola Bíblica Dominical em nossa congregação. Muito obrigado, professor Joseone, pela sua Amém. companhia. Obrigado a todos, a paz do Senhor e até o próximo episódio, se Deus quiser.